sossegado. Bom, meu nome é Rodney, eu estou no último ano de Ciências Sociais, né, na FEFELESH. Antes disso, eu me formei em licenciatura, fiz licenciatura em História, né? E hoje a gente vai conversar aí sobre esses autores para avaliação de vocês de... Como que é o nome da matéria mesmo? Eu estou com ela aberta aqui, mas eu não sei onde está. Muito bom. Aqui. De introdução aos estudos ao estudo da política. Certo? Geralmente essas matérias elas têm como objetivo isso, o pessoal mandou aqui no chat, obrigado. Geralmente essas matérias têm como objetivo apresentar pensadores clássicos, discussões clássicas, né, da teoria política, e a prova de vocês vai ser sobre John Locke e Jean-Jacques Rousseau, né? É isso mesmo. Se vocês acharem que estiver tudo bem, estiver tudo tranquilo, né, eu pedi para o pessoal separar em 2 dias, né, ter hoje e amanhã. Então, hoje a gente vai ver John Locke, bem em cima, inclusive, do que o professor costuma cobrar. Eu tive conversando com o Vitor, né, que é do curso, que inclusive foi quem me chamou para esse aulão, e parece que o professor costuma cobrar todos os anos praticamente a mesma coisa. Não tem por que achar que esse ano vai ser diferente, né? Apesar de que a prova vai ser feita em casa, vai ser para vocês entregarem, mas eu não acho que ele vai cobrar alguma coisa diferente, porque o que ele costuma cobrar é o que todo mundo cobra sobre esses autores, né? Não tem nada de diferente assim, não. Então eu preparei um material aqui bem em cima do que ele costuma cobrar, da pergunta que ele costuma fazer. Espero que vocês aproveitem, que seja interessante para vocês. Eu sempre faço um disclaimerzinho, né, que é o seguinte, tipo, eu costumo dar aulão também no CELPS, né, das matérias de política lá, e sempre se eu por acaso falar alguma coisa que vá que choque, que vá de contra o que o professor de vocês falou em sala de aula, o que vale é o que o professor falou. Mesmo que eu tenha falado pareça mais compreensível, tenha sido, nossa, mas eu entendi melhor com o jeito que você falou, mas o que você falou foi mais, sei lá, não tem a pretensão de fazer uma aula mais interessante que a dele, mas vamos supor que alguma coisa chamou mais a atenção de vocês aqui no que eu falei em relação ao que ele falou, vale o que ele falou. Então, tipo, se eu falar algo aqui para vocês, que, poxa, mas o professor falou diferente isso, vale o que ele falou e é isso. Então, espero que vocês possam aproveitar, que seja significativo para vocês de alguma forma, que vocês consigam usar isso de alguma forma para a prova de vocês, que é dia 12, né, sexta-feira. E que a gente consiga fazer um aulão legal aí. Certo, gente? Se vocês quiserem me interromper, façam a hora que vocês quiserem. Ou quiserem abrir o microfone para perguntar algo, fiquem à vontade com relação a isso. Eu estou com o chat aqui aberto, então também, se vocês mandarem coisa no chat, eu estou vendo aqui o tempo todo, respondo na hora, não tem problema nenhum. Podem me interromper a hora que vocês acharem necessário. Beleza? Eu separei alguns parágrafos aqui do texto, né, que eu acho que são bem interessantes para a gente responder as perguntas. Eu fiz tanto isso do Locke quanto do Rousseau. Então hoje a gente vai ver o velho Locke aí, e amanhã a gente vê o Rousseau. Vou projetar aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, eu estou deixando aqui também o meu e-mail para vocês, né, rodney.amador@usp.br. Se vocês quiserem mandar perguntas, coisas aí que vocês, sei lá, na hora da prova, que apareceu, nossa, olha, caiu algo completamente diferente do que você tinha falado, não sei o quê,
podem me mandar e-mail, podem entrar em contato comigo que eu ajudo no que puder, certo? Então, vamos lá. O que eu pensei para trazer para vocês aqui é principalmente, está concentrado, principalmente, o segundo tratado sobre o Estado, certo? Do John Locke, o livro 2, né? Então, se vocês leram, como eu, aquela edição da Martins Fontes, é o livro 2, certo? É o capítulo sobre a propriedade, e vou entrar mais algumas outras coisas por meio aqui, mas é principalmente aquele capítulo. Então, assim, se cair do que como a gente está esperando, o que o professor sempre cobra, a resposta, o que vocês, assim, o lugar onde vocês precisam dar uma olhada de novo, a parte do texto que seria interessante vocês darem uma olhada assim, com carinho, relerem, é esse capítulo sobre a propriedade, certo? Por quê que eu estou chamando atenção para ele? Ele, nesse capítulo, ele sintetiza quase todo o pensamento que está no resto do livro. Assim, é o coração do livro, é o que os autores atuais, assim, as pessoas que reivindicam, que estudam Locke, mais citam, chamam a atenção, é essa parte a respeito da propriedade. E vocês vão ver bem assim que diversos aspectos do livro inteiro está condensado dentro desse capítulo aí. A primeira coisa que eu também preciso chamar a atenção para vocês é o seguinte: eu tive aula de clássicos, né, do pensamento político, com uma professora que talvez vocês já tenham ouvido falar, a professora Eunice Ostrensky. Ela dá aula para a gente lá de clássicos na FEFELESH. E ela é de uma tendência assim do estudo dos pensadores clássicos que nem todos os pesquisadores, professores, assim, compartilham. Então, se por acaso eu também puxar um pouco para isso, é muito por causa da minha formação. Né? A professora Eunice, ela faz parte de um grupo de pesquisadores do chamado contextualismo histórico. Então, assim, todos esses autores, eles escreveram esses livros, né, esses textos, num momento específico da história, no meio de um debate específico da época deles. É lógico que a gente pode aproveitar as ideias deles, os argumentos deles, e todo mundo faz isso, né? Hoje em dia. Lógico que tem diversas coisas aqui que eles falaram que, por exemplo, autores liberais, autores do liberalismo atual, assim, reivindicam, né? Principalmente no texto do Locke. Mas o que eu vou chamar a atenção aqui é o Locke da época do Locke, digamos assim. E como que ele desenvolveu esses argumentos a partir das referências dele, que ele tinha na época, dos debates que ele tinha naquela época, e como que isso constitui o cerne do argumento dele aqui nesse capítulo sobre a propriedade. Então, muitas das referências, inclusive dos parágrafos que eu trouxe aqui para vocês, o professor costuma dar na própria pergunta. Então, usem isso para orientar vocês. Se ele der a pergunta do mesmo formato que ele costuma dar, ele sempre chama atenção. Olha, isso está no livro tal, do capítulo tal do livro 2, no capítulo X do livro 1. Então, utilizem isso também para orientar vocês na hora da prova. Então, vamos começar pelo seguinte. Primeiro que eu vou sempre colocar dessa forma. Então, o número, eu não sei a edição que vocês têm, né? Então eu evitei de colocar só a página. Se vocês estiverem lendo na edição da Martins Fontes, é essa página aqui, 406. Mas, se não, é o parágrafo 26 do livro 2. Aí o Locke diz, né? Deus, que deu o mundo aos homens em comum, deu-lhes também razão, a fim de que dela fizessem uso para o maior benefício e conveniência da vida. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção para vocês aqui é, né, o cara começar o parágrafo com Deus. Quem teve a paciência, eu acho uma chatice, mas quem teve a paciência de ler o livro 1 dos 2 tratados do governo de John Locke, vai perceber que é um livro que é praticamente um tratado teológico, certo? Todas as referências dele são referências bíblicas,
ele faz um monte de referências a passagens do Gênesis, tal, porque ele está num debate com um outro autor da época, que é o Filner, a respeito do direito divino dos reis, certo? Do direito que teria sido dado, né, outorgado por Deus, deles governarem sobre as pessoas e as pessoas terem um absoluto respeito sobre o que o rei diz, né? O pessoal mandou aqui só uma pergunta de começar. O professor tinha dito que os dois autores usam a palavra Estado para se referir ao povo. É o Locke ou o Rousseau? E o pessoal já respondeu aqui, o Rousseau. Beleza. Bom, continuando aqui. Inclusive, eu vou abordar bastante isso, porque isso tem tudo a ver com as perguntas que costumam fazer sobre Rousseau. Então, vou abordar bastante isso amanhã. Continuando. Então, para quem teve a paciência de ler esse livro, vocês vão ver que grande parte das referências dele são religiosas, são teológicas, certo? E o grande debate que o Locke está fazendo nessa época é o seguinte: esse outro autor, certo, o Sir Robert Filner, ele escreveu um livro dizendo que o direito que os reis têm para governar está lá na Bíblia, se você ler o Gênesis, no momento em que Deus dá a Adão, certo, a posse do mundo. Isso quem está dizendo é esse outro cara. E aí o Locke vai escrever aí um livro inteiro para mostrar que o cara está equivocado, que a posse do mundo não foi dada a uma única pessoa, foi dado ao gênero humano. Então, aí já entra o grande ponto, né? Por que a ideia de propriedade é tão importante para o Locke? É porque ela vem desse debate. Esse debate sobre quem seria o dono do mundo, digamos assim, a quem Deus teria dado a posse do mundo. E é importante a gente pensar que posse, propriedade, aqui tem um sentido muito específico. Não é propriedade do jeito que a gente pensa hoje. Isso é muito importante, porque senão às vezes a gente lê o texto e não pega esses detalhezinhos assim que são importantes para o argumento dele. Então, eu vou falar disso mais tarde, mas tenham isso em mente. A ideia de propriedade para Locke é muito mais ampla do que o que a gente está pensando aqui. Ou do que muitos autores, inclusive, que comentam Locke, que abordam os textos de Locke, tratam. Viu? Tipo, tem muitos autores liberais aí que se colocam como intérpretes de Locke que não veem direito essa amplitude da ideia de propriedade que ele vai tratar aqui. Então, essa é a grande questão. Ele está debatendo isso. A quem pertence o mundo? E para ele, o mundo pertence ao gênero humano, certo? As pessoas. Todas as pessoas podem usufruir da propriedade do mundo. E é isso que ele vai dizer na continuidade aqui desse parágrafo. Né? A terra e tudo quanto nela existe é dado aos homens para o sustento e o conforto de sua existência. E embora todos os frutos que ela naturalmente produz e os animais que ela alimenta pertençam à humanidade em comum, então vejam esse argumento que eu estou chamando a atenção para vocês. Tudo que existe no mundo pertence à humanidade porque foi dado por Deus ao gênero humano, certo? Produzidos que são pela mão espontânea da natureza e ninguém tenha originalmente um domínio particular sobre elas, à exclusão de todo o resto da humanidade, por assim estarem todos no seu estado natural, é, contudo, necessário, por terem sido essas coisas dadas para o uso dos homens, haver um meio de apropriar parte delas, de um modo ou de outro, para que possam ser de alguma utilidade ou benefício para qualquer homem em particular. Então, o que ele quer abordar aqui? Ele já escreveu um livro, já escreveu um monte de coisa para dizer que a propriedade pertence ao gênero humano. Nesse capítulo especificamente, ele quer falar, aí sim, da forma como a gente entende a propriedade, que é o benefício para um homem particular. Certo? Então, propriedade, numa parte do texto, é entendido de uma forma ampla. Aqui, nesse capítulo, é entendido de uma forma mais restrita, especificamente aos bens que uma pessoa pode adquirir e ter para ela própria. Certo? Então, a partir de agora, sempre que a gente pensar na ideia de propriedade em Locke,
tem que pensar a respeito disso. Ele está falando de propriedade de um jeito mais amplo, que eu vou explicar mais tarde, ou ele está falando de propriedade de um jeito mais restrito, quer dizer, propriedade como bem particular de uma pessoa, certo? Antes também de entrar nesse debate sobre esse significado mais amplo de propriedade, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que vai ser importante mais para frente também, aqui no que eu vou falar, que é o estado de natureza para John Locke. John Locke é um autor contratualista, certo? Então, na época dele, isso era o must, assim, era o que todos os grandes autores estavam fazendo, certo? Era pensar que houve uma abstração, certo? É um jeito de pensar, isso não precisa ter existido na prática, na história, não importa. Mas o que eles estão pensando é o seguinte: todos eles imaginam que a humanidade, no seu início, vivia no que eles denominam de estado de natureza, certo? Não tem lei, não tem instituição, não tem Estado, não tem regra, não tem nada. Todas as pessoas vivem sozinhas, certo? Sem formar uma comunidade nesse estado de natureza. Não vivem como os animais, podemos dizer assim. Só que cada autor vai ter uma visão específica sobre esse estado de natureza. O estado de natureza para John Locke tem uma visão mais positiva do que para outros autores. Certo? Então, isso é bem importante da gente ter em mente. John Locke imagina um estado de natureza de uma forma mais positiva do que outros autores. Por exemplo, Thomas Hobbes, certo? Outro autor, que eu não sei se vocês chegaram a ler no curso, mas se vocês leram, vocês devem ter visto que ele trata a ideia de estado de natureza de uma forma extremamente negativa. Estado de natureza para ele é a guerra de todos contra todos. É o homem lobo do homem, certo? Assim, a gente só tem caos, desgraça, guerra, gente morrendo, uma coisa horrorosa. Então, inclusive para Thomas Hobbes, esse outro autor, o Estado vem para corrigir o problema, assim, o estado de natureza é inviável. A gente só consegue sobreviver se a gente criar um Estado que defina o estado de natureza. O Estado, instituição, certo? O estado de natureza é horrível, a gente precisa superar isso, não tem condição de viver aqui. Então a gente cria a comunidade, cria a sociedade, cria o Estado enquanto instituição para resolver os problemas do Estado. John Locke, o estado de natureza não é uma coisa assim tão horrível. Ele vai dizer o seguinte: estado de natureza é um estado em que todos têm plena liberdade, porque não estão submetidos a nenhuma outra pessoa, nenhuma outra autoridade, certo? E tem plena igualdade. São todos iguais, porque todo mundo aqui compartilha da mesma natureza, certo? Tem direitos iguais, pode fazer o que quer. Então, o estado de natureza, para ele, é visto de uma forma bastante positiva. E é a partir disso que ele vai pensar a ideia de propriedade dele. Então, propriedade, para John Locke, vem antes do contrato social. A ideia de propriedade para John Locke não está vinculada ao contrato social, certo? Ela já existe no estado de natureza. As pessoas podem ter coisas nesse estado de natureza, que ele vê de uma forma bastante positiva. Então, depois ele vai defender, e eu vou abordar isso mais para frente, o porquê então que as pessoas decidem fazer um contrato social e sair desse estado de natureza. Mas para ele, a propriedade é intrínseca ao ser humano. Por quê? Porque Deus deu todas as coisas que existem no mundo para a humanidade, para todas as pessoas, certo? Então, se a propriedade ela já existia no estado de natureza antes do contrato social, o que é que define a propriedade? Essa é o cerne, assim, o que tem de mais importante. Se vocês guardarem alguma coisa aqui do aulão, eu acho que essa talvez seja a ideia mais importante. Então, se a propriedade existe no estado de natureza,
o que é que define a propriedade? Como é que a propriedade surge? E aí nós achamos isso logo no parágrafo seguinte, certo? No parágrafo 27. Então ele vai pensar o seguinte, peraí, então a gente precisa definir melhor o que é propriedade. Como é que funciona essa ideia de propriedade? Então, para ele, por exemplo, ele diz o seguinte, embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. Vejam como que a ideia de propriedade para Locke é mais ampla. A primeira propriedade que todo mundo tem, a primeira posse que todas as pessoas têm, é a de si próprio. É por isso que o Locke, por exemplo, né, ele começa os tratados dele sobre o governo abominando a instituição da escravidão. A escravidão é a pior coisa que existe, porque você destitui a pessoa da primeira e mais importante posse que ela tem, que é a posse de si próprio. Então, olha como que a ideia de propriedade para ele é muito mais ampla do que costumam tratar quando falam de Locke. Né? Então, a gente não está falando aqui dos bens que as pessoas têm. A primeira propriedade que a pessoa tem é a de si própria. E aí ele continua. A esta ninguém tem direito algum além dele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriedade dele. Então aqui está a segunda faceta da propriedade para Locke, certo? A primeira é a posse de si próprio, a posse da própria pessoa, ser dono de si mesmo. E a segunda característica da propriedade em Locke é ser dono das suas capacidades, certo? Da sua mão de obra, ser dono das suas capacidades de trabalho. Então, qualquer coisa que... E aí, continuando o texto. Qualquer coisa que ele, então, retire do Estado com que a natureza o proveu e deixou, e mistura a ele com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transformando-o em sua propriedade. Então, aqui está o principal de tudo isso aqui que eu estou abordando, é esse ponto. O que é que define a propriedade das coisas para Locke? O trabalho. É interessante porque, assim, né, a pessoa ser dona da sua própria força de trabalho, o trabalho criar o valor das coisas. Onde que vocês já ouviram essas frases? Né? Vamos ver se alguém lembra aí, porque eu acho isso cômico, eu acho isso engraçado, porque geralmente o Locke é associado, né, ao liberalismo econômico, à propriedade das coisas, né, o direito inalienável, insubstituível da liberdade, da propriedade, de ter coisas. No entanto, exatamente, nosso querido Carlos Marx. Tudo isso, né, inclusive essas citações aparecem no Capital, certo? Marx leu todos esses autores, leu Locke, leu David Ricardo, leu Adam Smith, e ele absorveu muito do que esses autores, o pensamento econômico e político inglês produzia na época, certo? Ele se apropriou muito disso e muito do seu pensamento deve a esses autores ingleses que ele inclusive leu para depois criticar. Mas é muito interessante que essa ideia continuou firme, né? A ideia de que a pessoa é dona da sua própria força de trabalho. E é a força de trabalho que gera a propriedade das coisas. Então, logo no capítulo seguinte, ele fala, aquele que se alimenta das bolotas que apanha debaixo de um carvalho, ou das maçãs que colhe nas árvores dos bosques, com certeza delas apropriou-se para si mesmo. Até um pleonasmo, né? Ele está enfatizando isso. Aí a ideia de posse está associada à ideia de trabalho. Sempre que você mobilizou tempo, mobilizou esforço, mobilizou capacidades, certo? E aí, capacidade intelectual, capacidade física. Se você mobiliza isso de forma a mudar a natureza, isso lhe pertence. A propriedade está associada ao trabalho.
Não existe o início da propriedade para Locke, que se dá nesse estado de natureza antes do contrato social, como eu estava falando, ela é intrinsecamente ligada à ideia de trabalho. Sem o trabalho não existe propriedade, certo? E, inclusive, ele vai além disso, né? Nos parágrafos seguintes, eu acho que eu não trouxe. Não, aí eu já mudo de assunto. Nos parágrafos seguintes, quando vocês olharem, ele, inclusive, vai parecer ainda mais com Marx, né? Dá para a gente brincar. O pessoal fazia aquelas coisas com Adam Smith, né? Tipo, quem é que disse isso? Adam Smith ou Marx? Tipo, alguns parágrafos subsequentes do John Locke dá para fazer essa brincadeira também, porque ele vai dizer que o que é que gera valor? Trabalho. As coisas valem mais se tem mais trabalho investido nelas. Então, por exemplo, ele pega, se você pegar um campo, né, uma grande propriedade rural, que não está arada, que não tem nenhum trabalho, não tem nada plantado ali, está do jeito que a natureza deixou, ela tem um valor. Mas se você pegar um terreno que está arado, plantado, semeado, que tem coisas ali, tem tipo gado vivendo ali, que tem o que quer que seja fruto do trabalho humano, vale muito mais. Então o trabalho também gera valor para Locke. E eu acho isso bem interessante, porque ele está dizendo isso quase 150 anos antes de Marx, né? E é uma ideia que Marx depois vai beber muito, né? Vai refletir muito e vai ser importante para ele. Então, lembrem-se sempre disso. A ideia de propriedade para Locke está ligada ao trabalho. É o trabalho que gera propriedade. É meu porque eu fiz, porque eu criei, porque eu peguei o que a natureza me deu e transformei em outra coisa, né? E aqui eu deixo aqui para vocês, né? A ideia de propriedade em Locke, dessa forma bastante ampla, ela engloba, então, a vida, a força de trabalho, a liberdade. Inclusive, eu preciso acrescentar aqui. A vida... Sempre que seja, né, vou colocar entre aspas, porque ele não usa essa expressão, certo? Isso é uma expressão que vai aparecer depois dele. Mas eu quero deixar aqui para lembrar vocês a respeito disso. Então eu vou deixar entre aspas, certo? Para vocês lembrarem sempre que ele não diz isso, certo? Isso aqui é uma coisa que que eu estou atribuindo ao que ele disse a partir do texto. Mas propriedade para Locke, então, envolve a vida da própria pessoa, a liberdade dessa pessoa, a capacidade de trabalho dessa pessoa e os bens daí que vêm dessa capacidade de trabalho que se tornam aí específicos, particulares dessas pessoas, certo? Então, olha como que a ideia de propriedade para ele é muito mais complexa do que só a posse particular de algum bem. Ela envolve tudo isso, porque para ele, propriedade só existe se o cara tiver posse de si mesmo, capacidade de trabalhar e liberdade para trabalhar o que ele precisa, para gerar o que ele precisa, certo? Então, isso já mata uma boa parte da pergunta, se caiu o que eu estou achando que vai cair. O que costuma cair, na verdade. Certo? Então, e aí é engraçado que ele completa, né? Ninguém pode negar que o alimento lhe pertença. Se a pessoa gerou, criou, plantou, fez, e é dela, ninguém pode negar que o alimento lhe pertence. Vaticina o nosso querido Locke. Então, vamos continuar. Aí mais para frente ele vai dizer o seguinte: a natureza fixou bem a medida da propriedade pela extensão do trabalho e da conveniência da vida dos homens. Novamente, olha como que é natural. É a natureza que fixou. Se a relação entre a propriedade e o trabalho é uma relação que é natural.
o trabalho de nenhum homem seria capaz de dominar ou apropriar-se de tudo, nem poderia o seu desfrute consumir mais que uma pequena parte. De modo que era impossível a qualquer homem usurpar dessa forma os direitos de outro ou adquirir uma propriedade em prejuízo do vizinho, que ainda teria espaço para uma posse tão boa e tão grande, quanto que havia antes da apropriação. Tal medida confinava a posse de cada homem a uma proporção bastante moderada, tanto que quando ele pudesse apropriar para si sem causar injúria a quem quer que fosse. Então aqui a coisa vai ficando mais complicada. Lembrando, ele está discutindo propriedade ainda no estado de natureza, certo? Então a pessoa pode ir lá e se apropriar do que ela quiser. Não tem regra, não tem lei, não tem instituição ainda, certo? Isso é antes do contrato social. Então o que o Locke está defendendo? A pessoa ela consegue, por si própria, se apropriar de uma parte da natureza. Então, assim, uma pessoa sozinha, ela consegue arar uma quantidade boa de terra. Sei lá, vamos pensar, bem assim, grosseiramente. A pessoa consegue arar 1 acre de terra. Eu nem sei dizer o que vale 1 acre de terra. Se tiver alguém aí que saiba me dizer, eu agradeço. Mas vamos supor isso. Uma pessoa consegue arar, consegue plantar, semear 1 acre de terra. Mais que isso, ela simplesmente não dá conta. Então, se por acaso acontecer dela arar 2 acres de terra, ela vai perder a plantação que ela fez, porque simplesmente não vai dar conta de colher toda aquela plantação. Ela sozinha não tem condição de fazer isso. Então, qual que é o argumento do Locke? A propriedade ela é limitada pela própria natureza. A propriedade ela é limitada à força de trabalho de cada um. Então, o que eu posso possuir? Eu posso possuir só aquilo que eu consigo trabalhar em cima. Mais que isso, ou eu não vou dar conta, e aí vai acabar perdendo. Mais que isso, eu estou sendo egoísta, porque assim, eu estou arando 2 acres de terra, sendo que eu só consigo depois colher 1 acre e o outro eu vou perder, toda a plantação ali vai toda para o buraco, vai toda para o brejo. Uma outra pessoa poderia vir e arar aquele acre de terra que eu quis, porque eu era guloso, porque eu era egoísta. Certo? Então o argumento do Locke é o seguinte: a gente está limitado pela nossa própria capacidade. Se a gente vai além da nossa capacidade para se apropriar né, de coisas da natureza, a gente está indo contra a natureza. A natureza limitou o que cada um pode ter ao seu próprio trabalho. Então, se eu estou indo além disso, eu estou prejudicando as outras pessoas, eu estou prejudicando a natureza, certo? Eu estou usando a natureza mais do que deveria ser usado, eu estou desperdiçando recursos. Essa que é a questão para o Locke. Né? Se eu estou indo além do que eu deveria ir, eu estou desperdiçando recursos, eu estou perdendo capacidades. Então, não deveria, não posso ir. Se eu for, é antinatural. A natureza não permite que eu faça isso. Então, o que ele quer dizer com isso? Não dá, no estado de natureza, não existe acumulação. Novamente, essa é uma palavra minha, certo? De hoje em dia, sobre o que ele falava naquela época. Ele não usa essa expressão. Isso é muito importante porque se vocês usarem, né, palavras, por exemplo, o professor pode tirar nota de vocês, isso acontece, eu já vi isso acontecer, de você usar um termo que seja anacrônico. Né? Sei lá, a gente dizer que Locke era a favor do capitalismo. Não, a ideia de capitalismo simplesmente não existe para Locke. Então, se a gente falar isso, a gente está sendo anacrônico, a gente está dizendo que Locke disse uma coisa que, na verdade, nem existia na época dele. Essa é a ideia do contextualismo histórico, né? Ele só pode dizer o que está dentro do contexto dele. Mas, para fins assim, da gente entender melhor esse texto dele, o que ele está dizendo é isso. Pela natureza e pelas capacidades das pessoas, a ideia de acumular recursos, de acumulação, não existe.
Não tem como fazer isso. Isso seria antinatural. Isso seria prejudicial às outras pessoas que poderiam usufruir desse recurso, certo? E aí ele continua, né, no parágrafo 46, aí ele vai dando vários exemplos disso, olha como isso é errado, se a pessoa ela tem que, né, ela caça 2 javalis, e aí, só que ela só come um javali, o outro javali apodrece. Então, olha como que ela está fazendo uma coisa que é prejudicial à natureza, que é prejudicial aos outros seres humanos. Ele vai dando vários exemplos. E aí ele continua no parágrafo 46. Na minha edição está na página 425, 426. A maior parte das coisas realmente úteis à vida do homem, como as que a necessidade de sobreviver, desde os primeiros, aqui está escrito errado, não é 10, desde os primeiros tempos, desde os primeiros membros da comunidade do mundo, buscarem como hoje fazem os americanos, inclusive aqui americanos é o que está no original, porque ele está falando dos índios norte-americanos, certo? Das comunidades aborígenes, comunidades originais, os povos originários dos Estados Unidos, certo? Que a Inglaterra está conquistando nessa época, certo? Está tomando posse e colonizando. São, em geral, coisas de curta duração, que, se não fossem consumidas pelo uso, apodrecem e perecem por si mesmas. E aqui entra um dos pontos mais importantes que geralmente costumam se cobrar sobre Locke também. O ouro, prata e diamantes são coisas que a imaginação de um acordo atribuíram valor. A imaginação ou um acordo atribuíram valor. Mas o uso real e o necessário... faltou o resto da frase, né? Mais que o uso real e necessário sustento da vida. Só corrigir aqui, se vocês me permitem. Pronto. Então, novamente, ele retoma isso que eu estava falando para vocês, que a maior parte das coisas que o homem precisa para sobreviver são perecíveis. São coisas que se perdem, coisas que apodrecem, coisas que com o tempo se deterioram, certo? Então, se o homem se apropria de mais do que ele precisa, ele vai contra a natureza, ele está prejudicando os seus semelhantes, ele está destruindo a natureza, certo? Então, esse seria uma necessidade que a natureza impõe ao homem de se apropriar apenas do que ele precisa para sobreviver, certo? Antes de falar do ouro e da prata, que o Ravi perguntou, é correto dizer que ao prejudicar as outras pessoas, aquele que acumulou estaria indo contra o princípio do estado de natureza de proteger seus semelhantes? Sim, exatamente. É isso que o Locke está defendendo. Então, se a pessoa está se apropriando a partir do seu trabalho, ele não nega isso. A pessoa pode ter ido lá e caçado 100 javalis, certo? Conseguiu, era capaz de fazer isso, trouxe os 100 javalis para sua casa, mas ela só vai consumir um, e assim, em uma semana ela provavelmente vai perder todos aqueles javalis que ela caçou. Se ela estiver fazendo isso, ela está acumulando e está prejudicando os seus semelhantes, certo? E isso volta, né, se você for ler o começo do segundo tratado, que ele está definindo o que é estado de natureza para ele, ele vai dizer isso, que as pessoas podem ir contra a lei da natureza, certo? Ir contra... e a lei da natureza aqui, ele está pensando a boa convivência entre as pessoas, a liberdade dos outros, a igualdade dos outros, certo? A pessoa pode ir contra essa lei natural. E quando ela faz isso, ela permite, ela dá a oportunidade de que os outros a punam. Então, o que o Locke pensa, certo, é que num estado de natureza, como não tem instituições jurídicas, a pessoa faz justiça com as próprias mãos. E ele fala, isso é perfeitamente compreensível, isso é perfeitamente aceitável, certo? Se a pessoa está num estado de guerra, né, que é o conceito que ele usa, porque alguém da comunidade violou uma lei natural
como essa que a gente está vendo aqui, se a pessoa caçou mais do que deveria, essa pessoa pode ser punida. Essa pessoa pode ser punida com a morte. Ele diz isso lá com todas as letras. E, inclusive, parte desse texto foi super apropriado hoje por diversos, não só pelos pais fundadores dos Estados Unidos, né, os caras que fizeram a Revolução Americana, né, os chamados pais fundadores, os Founding Fathers, que criaram os Estados Unidos, mas até hoje em dia ela é reivindicada por diversas pessoas. Né? Então tem nos anos 90, começo dos anos 2000, por exemplo, tinha um movimento muito comum lá nos Estados Unidos, eu não sei se ainda existe, porque ele foi, depois de tantas coisas ruins terem acontecido assim, ele foi um pouco execrado, que era a ideia do not in my backyard. Né? Então, assim, isso não vai acontecer no meu quintal. Se o cara entrar aqui e eu achar que ele está roubando alguma coisa, eu vou matá-lo porque eu tenho o direito de proteger os meus bens, a minha propriedade, porque os meus bens são uma extensão da minha vida. Isso aqui foi muito utilizado para justificar, e aí, assim, mataram um monte de gente nos Estados Unidos por causa disso. Muito da violência, os caras terem armas, né, fazerem justiça com a sua própria mão, ainda que justiça que seja algo bastante distante do que realmente acontece. Esses argumentos são sempre levados em consideração. Então, são parênteses aqui. Vamos voltar aqui, então. Eu estava terminando essa citação aqui. Então, Locke diz que a acumulação não pode acontecer, certo? Alguém não pode acumular recursos, porque isso iria contra as leis da natureza. Você está acumulando mais do que você pode acumular, do que você precisa para a sua sobrevivência. Isso vai gerar desperdício, vai gerar... você está prejudicando o que o outro poderia caçar, certo? Que o outro poderia plantar, você está prejudicando o seu semelhante, certo? E aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ao longo do tempo, certo? Principalmente uma das razões do contrato social é essa, certo? Convencionou-se que algumas substâncias poderiam se atribuir valor, certo? E elas equivaleriam a uma determinada quantidade de outras substâncias. O que ele está querendo dizer com isso? É a invenção do dinheiro, certo? É a invenção do dinheiro enquanto valor de troca, certo? Para usar um termo de Marx também, não é um termo de Locke, mas é a invenção do dinheiro que permite se acumular recursos para além do que a natureza vai permitir. Então, o que ele diz com isso? Continuando esse parágrafo. E era com efeito uma tolice, bem como uma desonestidade, acumular mais do que se era capaz de usar. Então, novamente, não tem por que a pessoa acumular mais do que ela tem condição de usufruir, certo? Isso é antinatural. Se cedesse uma parte a outra pessoa de modo que não estragasse inutilmente em suas mãos, essa parte também teria sido usada. Então, a primeira coisa que ele vai pensar é, bom, se eu cacei 100 javalis, eu como um javali só, os outros, ao invés de eu perder, eu distribuir para as outras pessoas, por exemplo, de modo que elas também possam usufruir, isso não é antinatural. Isso não vai contra a natureza, isso não vai contra o estado que essas pessoas vivem, certo? A condição que essas pessoas vivem. Mais uma vez, continuando o texto, se trocasse suas nozes por um pedaço de metal cuja cor lhe agradasse, ou a sua lenha por uma pedra brilhante ou diamante, e as guardasse consigo por toda a vida, não estaria invadindo o direito alheio e poderia acumular, aqui aparece o termo acumular, poderia acumular tantas dessas coisas duráveis quanto lhe aprouvesse. E aqui entra uma coisa que eu acho bem interessante, que eu só fui descobrir assim, depois de velho, e que foi chocante para mim. Vocês sabem por que se usa ouro e prata para fazer moeda? Já pararam para pensar nisso? Porque
o ouro e a prata são metais preciosos, né? Existem outros metais que também têm essa propriedade, mas os que estão em mais abundância é o ouro e prata, certo? Por que que esses metais são amoedáveis, né, que é o termo que eu coloquei aqui? Por que que esses metais eles não violariam essa regra natural que o Locke está descrevendo aqui? Vocês sabem dizer? Durabilidade. Exatamente. Mas tem uma outra questão que é mais interessante, além da durabilidade. Ou melhor, seria a durabilidade traduzindo da forma como me disseram há um tempo atrás e que explodiu a minha cabeça. Eu fiquei assim, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Como é que pode? Ouro e prata não se deterioram. Você pode, né, se você encontrar, acabaram de encontrar, inclusive, um monte de sarcófagos novos lá no Egito, né, todo um cemitério novo lá no Egito. Muitos dos cadáveres foram enterrados com joias, com artefatos de ouro e tal. Se você olhar os artefatos desses caras, eles vão estar iguais a como estavam na época que esses caras foram enterrados. Então, ouro e prata, eles não oxidam, eles não se deterioram, certo? Eles, no limite, duram para sempre. Podem estar sujos, podem estar gastos, mas eles não se deterioram e, portanto, eles não perdem valor. Então, imagina que você tivesse 100 javalis, né, como o exemplo que eu estava dando antes. Você caçou os 100 javalis, certo? Você só consegue consumir um javali, mas os outros 100 javalis você vende, você troca com a comunidade em peças de ouro e prata. Como o ouro e a prata não se deterioram, você acumular quantidades de ouro e prata equivalentes a essa posse, esse trabalho que você empregou, certo? Para obter essa propriedade, então não tem problema para o Locke. Aí o Locke vai falar, então tá tudo bem. O problema é o desperdício para ele. Esse que é o argumento dele. E aqui talvez ele se diferencie, né, de outros filósofos que vieram depois dele. O problema para ele é que o que é acumulado se deteriora e se perde. Então o desperdício é um problema. O desperdício é o egoísta, certo? Mas se você consegue trocar isso que você acumulou como propriedade por causa do seu trabalho, inclusive trocar por metais duráveis, né, metais que não se deterioram, você não tem problema. Aí você pode acumular. Entendeu? Exatamente. Valem mais do que dinheiro. Exatamente. Valem mais, o SBT já foi útil um dia. Então, exatamente. Isso é uma coisa interessantíssima, porque depois da invenção do papel moeda, ela é toda lastreada em ouro. Então, a quantidade, o padrão ouro, a ideia de padrão ouro, para quem conhece, né, ela existe no sentido de que assim, a quantidade de papel moeda, de dinheiro, circulando num país, ela tem que ser equivalente a essa quantidade de papel circulando no país tem que ser equivalente à reserva de ouro que você tem guardado. Então, ao invés do ouro circular, você guarda ele num lugar e circula o papel que equivale ao ouro. Se você tem mais papel do que a quantidade de ouro que você tem, o papel vai perdendo valor. Então, a origem de uma ideia de inflação vem disso, né? Quando você deixa de lastrear o seu dinheiro no ouro. Hoje em dia, diversos estados não seguem mais o padrão ouro, e aí se torna uma abstração assim que eu tenho bastante dificuldade de entender. Mas o ouro, nessa época, né, e na época do Locke, o papel moeda ainda era uma coisa muito incipiente, praticamente não existe direito, certo? O que existe de amoedável são os próprios metais preciosos. Então, e aí ele dá conta disso. Ele fala, aí que
a acumulação se torna possível. Né? Você consegue guardar recursos que você gerou pelo seu trabalho se você conseguir guardar ele de uma determinada forma que não se deteriore, que não perca, que não se desperdice, certo? E aí ele completa, né? O exagero nos limites de sua justa propriedade não residia na extensão de sua posse, mas no perecimento inútil de qualquer parte delas. Então, o que é exagero? Você ter demais? Ah, cara tem demais, tem coisas demais, assim. Ele não precisa de tudo isso. Só no que diz respeito ao perecimento, certo? Ao perecimento inútil. Se o cara consegue guardar na forma de metais amoedáveis, dinheiro, certo? Podemos dizer assim, aí não tem problema. Então, então olha o caminho que o Locke faz. Né? A propriedade ela é fruto do trabalho, a propriedade ela é natural, certo? Você consegue obter recursos a partir do trabalho. Num primeiro momento, você obtém recursos só no que diz respeito à sua sobrevivência, mas com o tempo vai surgir, depois do surgimento das instituições, que eu vou falar mais tarde, vai surgindo né, descobre-se uma substância que é possível de ser armazenada, de ser acumulada, ela não se deteriora, e aí você consegue instituir a propriedade da forma como a gente entende hoje. Certo? Então, olha o caminho que ele faz. E lembrando sempre que a ideia de propriedade para Locke é muito maior, engloba muito mais coisas do que só a posse de bens particulares. Envolve a posse da sua própria vida, envolve a posse da sua força de trabalho, envolve a posse da sua liberdade, certo? E aí sim, finalmente, os bens que você consegue acumular porque não se deterioram. Ou os bens que você consegue acumular para o seu consumo próprio, certo? A Bruna mandou aqui, poxa, que triste, eu sempre achei que um dia iria entrar em uma sala secreta de um banco onde está todo o ouro do Brasil. Então, isso ainda existe, né? A Casa da Moeda ainda guarda as reservas de ouro do país. É que hoje a quantidade de dinheiro que circula no Brasil não está mais lastreada, esse é o termo, né? Pelo que eu entendo, não que eu seja muito entendido disso. Não está mais tão lastreada no valor no ouro que está guardado lá. Então, exato, o padrão ouro acabou nos anos 70. De lá para cá, se não me engano, ele foi substituído pelo dólar. Eu acho que o dólar, hoje em dia, é a reserva de valor que os países têm para lastrear o dinheiro. Mas isso é uma suposição, não tenho certeza. Se alguém souber mais que isso, procura. Ah, então, é isso aí. É isso mesmo. O Henrique mandou, a acumulação também é válida para Locke quando está ligada à propriedade da terra, pois nesse caso também não tem perecimento ou deteriorização. Sim, exatamente. Ele tem vários parágrafos para falar sobre a terra. E a terra para ele é um problema, né? Porque assim, como que alguém pode ser dono de uma terra que antes seria comunal, né? Inclusive, em um desses parágrafos, ele aborda, né, a propriedade comum da terra, por exemplo, que existia ainda na Inglaterra, na época que ele está escrevendo. Então, grandes partes de diversos países da Europa ainda têm terras comunais, terras que pertencem à comunidade, não tem um dono. Mas isso vai acabando ao longo dos anos, certo? Então ele tem um longo trecho desse capítulo que é para falar sobre a terra. E aí, para ele, a terra também está associada ao trabalho. A posse da terra diz respeito à apropriação por meio do trabalho. Então, se eu arei uma determinada terra, se eu semeei uma determinada terra, essa terra me pertence tanto quanto o fruto daquela terra. Mas, novamente, tudo isso ele está dizendo antes das instituições, antes do Estado, antes do contrato social. Tudo isso ele está pensando dentro de uma ideia de estado de natureza. Certo? O Pedro também mandou aqui, o que lastreia o dólar é o preço do petróleo, que só pode comprar petróleo em dólar americano. Olha como que a coisa vai ficando mais complexa, né?
Então, isso já vai se tornando uma abstração muito distante do que o Locke conhecia. Por isso que eu repito, né, e eu enfatizo muito isso. A gente está pensando o Locke dentro da época dele. O Locke não viu petróleo, o Locke não viu dólar, certo? O Locke está muito distante disso, então a gente tem que pensar o que ele diz a partir do contexto que esse cara viveu. Ainda que, como eu disse para vocês, todo esse papo de propriedade atual está muito baseado ainda nos argumentos do Locke, certo? Mas aqui ele está falando de metais imperecíveis, né? E aí, a partir deles, você consegue fazer troca, porque isso não gera desperdício. Essa é a grande questão para o Locke. Para concluir, um último parágrafo aqui. Se tudo isso está ligado ao estado de natureza, e a gente precisa falar de um estado, né? Se isso existia num ponto de vista abstrato, né? Foi um momento anterior da história da humanidade, onde ocorre, qual é o momento que ocorre a passagem desse estado de natureza para a sociedade civil, que ele vai chamar sociedade política ou civil, para ele é sinônimo. Qual é o momento? Qual é o momento desse contrato social? Ele diz isso no parágrafo 123. Se o homem no estado de natureza é livre, como se disse, se é senhor absoluto de sua própria pessoa, de suas próprias posses, igual ao mais eminente dos homens e a ninguém submetido, por que haveria ele de se desfazer dessa liberdade? Então, retomando aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Estado de natureza para Locke é uma coisa positiva. É legal, pô, você tem total liberdade, total igualdade, você se apropria das coisas a partir do seu trabalho, você produz o que você precisa para sua própria sobrevivência. Então, pô, por que as pessoas preferem sair dessa... Né? Por que todas as sociedades fizeram o caminho de sair desse estado de natureza? Pô, não faz sentido. Então, como que funciona? Ou, no que ele diz, né, por que haveria de renunciar a esse império e submeter-se ao domínio e ao controle de qualquer outro poder? E aqui ele não está falando de um rei, ele não está falando de, sei lá, de um parlamento, do que quer que seja. Ele está falando de uma redução dessa liberdade, dessa igualdade que haveria no estado de natureza. E aí ele diz, a resposta evidente é a de que, embora tivesse tal direito no estado de natureza, o exercício do mesmo é bastante incerto e está constantemente exposto à violação por parte dos outros. Pois que, sendo todos reis na mesma proporção que ele, cada homem um igual ao seu, e por não serem eles, em sua maioria, estritos observadores da equidade e da justiça, o usufruto que lhe cabe da propriedade é bastante incerto e inseguro. Então, se alguém pode violar todas essas regras de propriedade que eu falei para vocês até agora aqui, alguém pode ir lá e roubar os seus bens, ou alguém pode se apropriar de mais bens do que seria justo, que seria correto, e gerando desperdício, certo? Se as pessoas podem fazer isso, você não necessariamente conseguiria usufruir totalmente da sua propriedade. Então, lembrando, propriedade, todos esses aspectos, todas essas facetas que eu falei para vocês. A pessoa não consegue usufruir dessa liberdade porque algo, certo? Ela não tem um clima de segurança que permita a ela isso. As pessoas podem sempre ir lá e prejudicarem o usufruto da sua propriedade. Então, ele vai dizer, tais circunstâncias o fazem querer abdicar dessa condição, a qual, com canto livre, é repleta de temores e de perigos constantes. E não é sem razão que ele procure e almeja unir-se em sociedade com os outros que já se encontram reunidos ou projetam unir-se para a mútua conservação de suas vidas, liberdade e bens, aos quais atribui o termo genérico de propriedade. Novamente, aqui ele define tudo que ele entende por propriedade. Certo? Então, é para proteger a propriedade que existe contrato social. O Estado existe para proteger a propriedade. Propriedade entendida dessa forma ampla que eu estou falando para vocês aqui. Mas essa frase também, o Estado existe para garantir o direito de propriedade, vocês já devem ter ouvido em diversos outros lugares, em diversos outros autores, certo? Sai
desse parágrafo aqui, desse capítulo, na verdade, que é o capítulo sobre a sociedade civil política, certo? Então, o que garante, por exemplo, o valor do ouro, que a gente estava discutindo anteriormente? Por que o ouro vai valer? Né? Tudo bem que ele não se deteriora, tudo bem que ele não perde, não haveria desperdício, eu posso acumular o ouro, mas o que diz que ele vale o que ele vale? Que ele vale, por exemplo, que a quantidade X de ouro equivale à quantidade X de javalis, ou de sacas de café, ou de um acre de terreno, certo? Arado. O que diz isso? Tudo isso é convenção, tudo isso é decidido e é juridicamente instituído com o contrato social. Então, em diversos momentos, o Locke, desse capítulo e de capítulos anteriores, o Locke vai dizer que o que faz com que as pessoas saiam desse estado de natureza e decidam viver em comunidade, viver em sociedade, diz respeito a esse ordenamento jurídico que vai conceder ela a segurança de usufruir dos seus bens da forma como ela quiser. Inclusive, ele usa o termo juiz. A ideia de juiz aparece em diversos momentos do livro. Ele vai falar, as pessoas julgam em causa própria, por isso que é preciso determinar quem vai ser o juiz, e esse juiz é decidido coletivamente dentro da sociedade. Ele fala isso em diversos momentos. É preciso um mediador, né, para saber quem é que está certo num conflito. É preciso que alguém vá lá e medie aquele conflito. E esse magistrado que vai mediar o conflito, ele tem que ser decidido socialmente. Quais são as regras que esse magistrado vai utilizar para julgar, tem que ser dadas junto à comunidade. Então, é muito a partir desse ordenamento jurídico que o Locke entende a ideia de contrato social. Vocês vão ver que é muito diferente do Rousseau. Amanhã, quando a gente olhar a ideia de contrato social para o Rousseau, é muito diferente. Para Rousseau, contrato social gera o Estado, certo? O Estado é uma expressão da vontade geral do povo que o constituiu. Então, a ideia de, se a gente pode dizer dessa forma, o contrato social para o Locke é muito mais um ordenamento jurídico no qual as pessoas vão viver. O contrato social para Rousseau, que a gente vai ver amanhã, é muito mais político, é muito mais a sociedade decidindo a seu respeito, certo? Mas aqui para o Locke é isso. As pessoas se reúnem e vivem em comunidade para que elas possam usufruir da sua propriedade. É isso, é muito simples. É por isso que as pessoas se reúnem e criam um Estado. O Estado só existe para que as pessoas possam usufruir das suas propriedades. Certo? Gente, é dessa forma que eu vou encerrando, então, já são 7 e pouco. Eu sei que o grupo está aberto até umas 9 horas, mas eu acho que isso dá conta da pergunta que vocês têm que responder, que vocês provavelmente vão responder, que o professor vai enviar para vocês. Vocês têm alguma dúvida pontual, algo que vocês queiram comentar, algo que não tenha ficado claro para vocês, que esteja esquisito? Se quiserem, mandem aí e a gente comenta, e é isso. Eu vou fechar a tela aqui. Enquanto isso, tomar uma água. Só tá mandando aqui. Ah, legal, pô. Muito bom. Espero que tenha ajudado aí. Louco. Que bom, gente. Valeu, então. Era isso que eu queria trazer para vocês. Aí amanhã a gente discute Rousseau, então. E eu espero que seja proveitoso para vocês aí. Né, esses caras são uma chatice. Eu acho, inclusive, o Rousseau, por mais que eu